Fala galera, hoje eu vou trazer para vocês filmes de terror que passavam no Corujão da Globo na madrugada nos anos 80, 90 e 2000. Só tem coisa boa, são 20 opções, vocês já sabem como funciona. Vamos lá. Eu sou o RRB, que você está no Terror de Hobby, sexta-feira 13. Abro o vídeo de hoje, já começo com pedrada. O filme que trouxe toda essa vibe slasher aos anos 80, a direção do Sean Cunningham, é a lenda de Jason Voorhees, um garoto aí que morreu nesse acampamento Crystal Lake. Anos depois, esse acampamento vai ser reinaugurado. Alguns monitores estão testando o lugar quando estranhas mortes começam a pipocar no lugar. A saga Sexta-feira 13 são vários e vários volumes. Ela se destaca porque não tem nenhum filme muito bom, nem algo muito ruim. Ela é bem regular, algo que, por exemplo, a franquia Halloween não conseguiu trazer. Tem muita coisa ruim. A franquia Hora do Pesadelo tem muitos filmes bons, mas também tem muitos filmes ruins. E Sexta-feira 13 não, é sempre a mesma coisa, com exceção daquele terrível Jason Takes Manhattan, né? Aquele Jason vai a Nova York, sei lá que eu título em português. Enfim, né, ele moldou completamente o gênero slasher, o que veio depois, ele e Maniac, né, 1980, e a gente tem muito a agradecer. Infelizmente faz muito tempo que a gente não tem nenhuma saga aí, nenhum filme de Sexta-feira 13, vamos esperar novas sequências. A Hora do Espanto também passou no Corujão da Globo. A história desse garoto adolescente, 16, 17 anos, ele é fanático por filmes de terror. Ele acredita que seu novo vizinho é o responsável por estranhos assassinatos na realidade de seu bairro, porém mais do que isso, ele também acha que esse vizinho é na verdade um vampirão que é interpretado pelo Chris Sarandon. A Hora do Espanto tem a direção do Tom Holland, que fez também Brinquedo Assassino depois, e o que eu mais gosto é uma homenagem perfeita ao cinema de vampiros das décadas de 30, 40 e 50, adaptando para toda uma dinâmica oitentista. Meu filme favorito de vampiros dos anos 80 e talvez o meu filme favorito de vampiros de todos os tempos, um pouquinho à frente de Os Garotos Perdidos também, teve sequência que acontece dentro de um prédio, muito boa, um pouquinho obscura. Teve remake com Colin Farrell, recomendo todos. Teve uma sequência do remake que eu não assisti ainda, mas enfim, essa é aquele olhar clássico em cima dessa mitologia de vampiros. Quando você quer fazer um filme de vampiros, não precisa inventar coisa nova, é só pegar o básico dentro do subgênero que vai dar coisa boa. O Bebê de Rosemary, talvez o maior filme de terror dos anos 60, é sobre essa mulher casada. Ela se muda com o marido para um novo apartamento no lugar. Ela começa a ser incomodada por vizinhos estranhos. As coisas só pioram quando ela aparece grávida e passa a ter alucinações. Esse é o ponto de partida para uma trama que reserva muitas surpresas. O melhor filme de ocultismo de todos os tempos será um dos melhores, né? Com certeza entra ali no top 5. Eu inclusive já fiz uma lista de melhores filmes sobre ocultismo. Mia Farrow em um dos papéis de sua vida, ao lado do John Cassavetes, que depois se tornou um grande diretor. Um dos filmes mais atmosféricos que eu tive a oportunidade de ver na vida, dirigido pelo Roman Polanski, diretor polonês, e ele pertence à trilogia do Apartamento. Repuction, com a Catherine Deneuve, que eu infelizmente não posso trazer o título em português, e teve O Inquilino, que o próprio Roman Polanski assume o protagonismo da obra. 3 filmes incríveis. Eu falei sobre os 3 naquela lista que eu fiz sobre filmes claustrofóbicos, logo em sequência. Enfim, O Bebê de Rosemary não tem como dar errado. Corujão, imagina assistir esse filme de madrugada. Carrie, a Estranha, obra dirigida pelo Brian De Palma, Sissy Spacek como protagonista, interpretando essa garota que ela tem problemas na escola, sofre bullying, ela descobre uma espécie de poderes especiais. A vingança vai surgir quase de forma inerente, quase de forma inconsciente, resultando naquela famosa cena do baile, banho de conteúdo vermelho, né? Uma das cenas mais aterrorizantes que eu tive a oportunidade de ver na vida, baseado, né, no romance do Stephen King, baseado naquele famoso livro, o primeiro livro que o King escreveu. Ele atacou no lixo, a esposa dele resgatou, a obra foi lançada e acabou catapultando a carreira do autor, que depois escreveu tantos romances emblemáticos. A Carrie a Estranha é uma obra diferente do Brian De Palma, né, e traz todo o brilho desse filme. É uma história bem regular, é nada muito fora da caixinha. É na personagem, na atriz Sissy Spacek, quando ela regala aqueles olhos, não, uma pessoa que não se assuste. Eu imagino o terror que deve ter sido, para quem assistiu realmente Carrie no Corujão. Tem alguém que teve a coragem de ver isso? Quando eu era pequeno eu não passava nem perto desse filme. Ele sempre estava passando na sessão na TV aberta. E é isso, né? Brian De Palma, todo aquele rigor cinematográfico em uma história do Stephen King.
Dose 2, a sequência tão esperada da obra de 1960 do Alfred Hitchcock, Norman Bates, acabou de ser liberada após várias décadas internada numa instituição psiquiátrica. Ele simplesmente quer seguir a sua vida calmo, tranquilo na realidade dessa pequena cidade quente pra caramba, só que as pessoas não deixam que ele siga a sua vida tranquilamente, elas começam a aterrorizá-lo de certa forma e pouco a pouco ele vai voltando ao seu estado natural. Qual é o estado natural do homem? A loucura plena. Anthony Perkins repetindo o seu papel, ele esteve como Norman Bates nos 4 filmes, né? uma quadrilogia, teve o primeiro dos 60, teve essa sequência, teve o terceiro que é muito bom também, o quarto filme é mais fraquinho, mas também traz o Anthony Perkins. Teve remake, né, do Gus Van Sant, teve série de TV, Bates Motel, que eu infelizmente não assisti ainda. Esse filme, dirigido pelo Richard Franklin, é impecável, me surpreendeu bastante. Não esperava nada, esperava inclusive uma obra bem fraca. Quando eu fui assistir, fiquei apaixonado, me senti ao lado dos personagens. E aquela história, né? Um filme de terror com uma atmosfera quente. Nesse caso em especial, é uma combinação perfeita. Então aí faça uma pequena maratona, né? Assistir do Hitchcock, pula pro segundo e pro terceiro filme. Sonâmbulos, estou falando sobre tantos filmes clássicos, né? Agora um filme menor, muito bom também, do início dos anos 90, com o roteiro do Stephen King. É sobre essa mãe com um filho adolescente, eles se mudam para a realidade dessa cidade pequena. Pouco a pouco nós vamos entendendo a real motivação da presença dos dois naquele lugar. Eles na verdade são criaturas, o que eles querem naquela cidade? Eles querem algo especial ou eles querem simplesmente propagar o caos? Tem até uma pequena participação especial do Stephen King também, bem hilária, como sempre, né, nas obras. Destaque para os efeitos especiais, para a ótima ambientação, mas a história ela é bem confusa, ela não convence, mas é um filme divertido, perfeito para você assistir de madrugada, né? E para conhecer também o trabalho do Stephen King como roteirista, né? Não é baseado no romance, ele escreveu roteiro. A Profecia, Richard Donner à frente da direção. Nós vamos fragmentar a história em 2 etapas. A primeira com o personagem do Gregory Peck nesse hospital. A esposa vai ter um filho, algo sai de muito errado. Oferecem a ele um outro exemplar, vamos chamar assim. Ele aceita, só que essa criatura é das trevas, é a reencarnação do demônio. Nós vamos avançar no tempo com Damien. No final, no meio de sua infância, é aí que nós vamos ter toda a substância de A Profecia. Teve sequências, eu assisti até o segundo exemplar, teve remake de 2006, eu assisti, e assisti mais recentemente a primeira Profecia, que é muito bom. Eu vou falar nas próximas semanas, né, sobre os melhores filmes de 2024. A história, para mim, ela não é tão encantadora quanto outros filmes de ocultismo, embora eu coloque a Profecia nos melhores filmes de ocultismo de todos os tempos. Para mim, o que tira o filme da mediocridade são 2 cenas de mortes, né? Aquela que ela fala, é tudo pra você, Damien, que é assustadora. Teve outra com vidro também, que também são cenas repetidas na primeira Profecia. Então aí me falem aí o que vocês acham de toda essa franquia Profecia, ou sequências, spin-offs, sei lá o que mais tem de A Profecia. A Morte Pede Carona. Falam que no final dos anos 80, início dos anos 90, A Morte Pede Carona era um dos filmes de terror mais populares na TV aberta. Passava sempre e passou no Corujão. Outro terror no meio do calor, na estrada, uma cidade pequena no meio do deserto. Sobre esse garoto tá viajando seu carrinho, ele para dar carona a um sujeito estranho. Esse sujeito estranho nada mais é do que Rutger Hauer em uma versão psicótica, e ele vai infernizar a vida desse garoto. Em determinado ponto da história nós teremos uma terceira personagem, a Jennifer Jason Leigh, né? E aí nós vamos ter toda essa confusão. Não tem ponto de parada, terror frenético, não deixa você respirar, com uma abertura que já mostra ali tudo que nós vamos assistir. Você já fica apaixonado pelo filme com 5 minutos de duração. E teve remake, o remake é divertido também, embora não consiga chegar a 10% da qualidade desse original. Foi muito popular, como eu disse lá no passado. Hoje em dia meio que perdeu um pouco de relevância. Eu recomendo, se você não conhece, pare tudo e vá ver The Hitcher. Brinquedo Assassino 3 é o encerramento dessa trilogia inicial do boneco Chuck. Acontece agora numa escola militar de cadetes. O Chuck quer uma nova alma, um novo corpo. Toda essa confusão. A trama é fraquíssima. O destaque é para o boneco, para os efeitos especiais desse boneco. O boneco está mais móvel do que nunca. Foi algo que eles foram aprimorando a cada filme lançado dentro dessa trilogia. Mais recentemente, o boneco tá feio pra caramba.
eu não assisti os filmes, mas só por ver os trailers, imagens, eu quero ficar bem longe, embora eu vá conhecer algum ponto da história. O meu filme favorito dessa franquia é o A Noiva do Chuck, né, com a Jennifer Tilly, filme incrível. Supera pra mim o primeiro filme também. Essa trilogia, embora ela seja o segundo e o terceiro filmes, eles têm alguns erros, tem algum, como eu disse, o terceiro filme a história é fraca, ele diverte, gera entretenimento e passou muito na TV aberta. Eu lembro que esses filmes passavam, do Brinquedo Assassino, passavam muito no SBT, eu jamais assisti, e segundo as minhas pesquisas, também passaram no Corujão da Globo. Feliz aniversário para mim, nada mais nada menos do que um dos melhores filmes slashers dos anos 80. Eu colocaria facilmente no top 10, talvez até brigasse por um top 5, terror canadense. Até estranho que esse filme tenha sido exibido pela Globo, é diferente dos filmes nos quais nós estamos acostumados. É sobre essa garota que está prestes a comemorar seu aniversário quando estranhos ataques surgem contra seus amigos. Ela parece estar conectada a esses ataques e, mais do que isso, seu aniversário parece ter um papel fundamental para os eventos, para o desenrolar daquela trama mistério total, né? Apesar de ser slasher, a gente quer saber a identidade do assassino, quer entender a história que nós estamos inseridos, né? Aquela realidade, aquele bairro, aquelas casas. Os atores são todos ótimos, né? Citei até o Glenn Ford. Porém, o meu maior destaque vai para as duas sequências de ataques, né? De mortes. A do espetinho, que vocês estão vendo aqui ao lado, uma das cenas mais infames dos anos 80, e a sequência final, né, os últimos 30 minutos, esse aniversário. Então, tenha a oportunidade de assistir pela primeira vez, não é tão conhecido aqui no Brasil, mas vale a pena dar uma chance para Feliz Aniversário para mim. Terror canadense dos anos 80 também é muito bom. Olhos de Gato, obra no formato de antologia, são 3 histórias, tem essa garotinha interpretada pela Drew Barrymore, que está enfrentando um monstrinho nessa casa, ninguém acredita nela, tem uma história de traição, de vingança, e meu conto favorito, com o James Woods interpretando esse sujeito que é viciado em cigarros. Ele quer se livrar desse vício e vai contatar essa empresa que tem um tratamento bizarro, para dizer o mínimo. Vocês vão descobrir. O filme é roteirizado pelo Stephen King, obra menor, é verdade, quando a gente olha para o formato de contos nos anos 80 e mesmo para a filmografia do Stephen King, vamos chamar de filmografia, né? Obras roteirizadas, dirigidas ou baseadas em seus romances. Inclusive eu nem incluí o filme no meu top 30 do Stephen King, mas vale a pena assistir, né? Se um conto te decepciona, o outro com certeza vai cair no seu gosto. Alucinações do passado, uma das experiências mais fortes que você pode ter no terror dentro de uma bela madrugada, é sobre esse veterano da Guerra do Vietnã que começa a ter alucinações. Ele vai procurar entender o que são essas visões. Será que estão ligadas ao seu período na guerra? É um transtorno de estresse pós-traumático? Ele está tendo uma derrocada loucura? Passou por algum experimento? Nós vamos tentar descobrir, assim como o personagem central, Jacob Slater, né, seu título original, tem a direção do Adrian Lyne, Tim Robbins como protagonista, Elizabeth Penha, Macaulay Culkin, uma pequena performance que nem mesmo foi creditada, um dos filmes mais atmosféricos que você vai ter a oportunidade de ver na vida, um dos filmes da minha vida, como vocês já estão cansados de saber. Eu vou dar destaque para 2 sequências, a sequência inicial, no metrô. Aquela sequência, se você não gostar dela, você pode parar o filme, que o restante não vai te agradar. Em 5 minutos a gente já tem um esboço perfeito do que vai ser a experiência, e tem a sequência da banheira, né? Inesquecível, aterrorizante, no seu caráter psicológico, e são várias sequências, né? Eu trouxe só 2, mas o filme é todo um compêndio de sequências aterrorizantes, sequências atmosféricas, tudo embaixo de uma cidade grande. O final, é verdade, eu não concordei com todas as escolhas, mas segue sendo um filme praticamente perfeito dentro do terror de 1990, né? Encurralado, um dos filmes mais populares da TV aberta no Brasil também, durante várias décadas, né? É um homem que está dirigindo na estrada, ele vai se envolver numa confusão com um caminhoneiro. O que ele não sabe é que esse caminhoneiro é um cachorro louco e vai infernizar, vai começar a perseguir o pobre viajante. Encurralado tem a direção do Steven Spielberg, né? Um dos primeiros trabalhos do Spielberg, e o primeiro grande trabalho de fato, né? Foi um filme realizado para a televisão, e a gente tem muito a agradecer a esse filme porque ele moldou completamente o subgênero de filmes de terror na estrada, né? Filmes que viram como Corrida com o Diabo, Perseguição, que eu tô sempre falando aqui no canal, e várias outras opções. Um subgênero pequeno, até hoje, é verdade, mas a gente tem que agradecer a Encurralado, e o filme simples, tranquilo, tem uma história ali, ponto A a ponto B, não tem muita variação, e isso é o suficiente para deixar o espectador completamente encantado. Depois Spielberg traria nada mais, nada menos do que Tubarão, e iniciaria uma grande jornada pelo cinema, como de uma forma geral, né?
Uma pena que o Spielberg não tenha feito tantas outras opções dentro do terror. Jennifer 8, A Próxima Vítima, filme noventista sobre serial killers, tem esses 8 detetives que vão tentar capturar um assassino que está infernizando uma cidade. Eles vão contar com a ajuda de uma testemunha cega, que é o elo fundamental para uma possível captura. O elenco é ótimo, os detetives são interpretados pelo Andy Garcia e o Lance Henriksen, a testemunha pela Uma Thurman, uma obra tradicional naquele subgênero de serial killers, né? A trama é super envolvente, porém a sua ambientação embaixo de muita neve é o que chama a nossa atenção. Eu colocaria esse filme, é verdade, é mais um suspense do que o terror, mas esse subgênero serial killers e a forma como o filme se move, eu acho que tem uns pequenos detalhes de terror também. Dublê de corpo, Brian De Palma, novamente à frente da direção, já trouxe Carrie para vocês. É sobre um ator fracassado que acabou de receber um pé no traseiro de sua companheira e vai se mudar por um tempinho para a casa de um amigo. O amigo tá fora da cidade, ele nessa casa vai espionar a vizinha ao lado, só que em uma dessas noites que ele está espionando a vizinha, ele descobre um assassinato, é aí que nós vamos adentrar, junto com o protagonista, a essa trama de enganação, a essa trama de conspiração, talvez o filme mais bonito esteticamente da filmografia do Brian De Palma. Na minha opinião, supera por um pouquinho Vestida para Matar, por exemplo, embora Vestida para Matar seja um filme superior em seu compêndio geral, e a trama é super envolvente nos personagens, traz a Melanie Griffith como personagem coadjuvante também, e para mim o ponto central do filme, o que eu mais gostei são os 30 minutos iniciais, exatamente nessa espionagem, o personagem se percebendo em um grande jogo de enganação. Depois ele se mantém bom, mas perde um pouquinho do charme, mas enfim, Brian De Palma não tem como dar errado, a versão aí de Halo num formato estadunidense. A experiência, cientistas estão combinando o DNA alienígena com o DNA humano, vão formar essa experiência num formato feminino, só que essa experiência vai fugir e vai passar a tocar o terror. Alguns investigadores vão tentar encontrar o paradeiro dessa mulher. A experiência passou muito no SBT, né? Eu lembro, me falaram que ele passou na Globo também na Tela Quente, enfim, e passou no Corujão, conforme as minhas pesquisas. Ele fazia a alegria, né, da criança no início dos anos 2000, trazia cenas que você não acompanhava na TV aberta, se é que vocês me entendem, né? São pouquíssimos os filmes que conseguiam burlar essas regras, a experiência era um deles, e eu assisti lá 2003, 2004, jamais me esqueci, assisti a sequência, ele teve sequências, eu assisti o número 2, que é bem inferior, só que traz bastante violência gráfica, bastante conteúdo vermelho, até surpreendente, com a mesma protagonista. Hoje em dia cai um pouquinho em popularidade, mas se mantém aí atraente a um público de terror e sci-fi. O Exorcista 3, depois do fracasso do segundo volume, o autor do romance original, William Peter Blatty, assume a direção e traz uma trama sobre um serial killer que retorna meio que após 10 anos. Um padre e um detetive vão investigar o caso somente para descobrir o pior dentro do mundo do ocultismo. 60-70% do filme acontece dentro de hospital. Esse é de fato o maior charme, porém tem uma sequência com a tesoura fascinante, que vai, com certeza você que assistiu, foi essa cena que ficou na sua cabeça, foi essa cena que te assustou. Eu assisti uma versão do diretor, né? Eu recomendo inclusive essa versão, que ela traz cenas não restauradas, que atribuem muito à história, e é muito bom, né? Não chega, evidentemente, perto da qualidade do primeiro filme, que é irretocável, mas consegue aí manter o legado de O Exorcista, que teve várias sequências, né? Até mais recentes, nenhuma se aproxime nem do primeiro filme, ou mesmo desse terceiro. O Mistério de Kenman, uma estudante universitária está pesquisando lendas urbanas, alguém fala para ela sobre a lenda de Kenman, uma criatura mitológica que você não pode dizer 5 vezes o nome Kenman em frente ao espelho, senão ele sai de lá, ele atribui um destino cruel. Ela vai até o bairro pobre de Cabrini-Green para investigar as origens desse conto, dessa lenda urbana, e é nesse bairro que ela vai ter o pior da humanidade e também da questão sobrenatural, direção do Bernard Rose, com a trilha sonora do Philip Glass. Esse filme não seria o mesmo sem essa trilha sonora fantástica. Eu até tenho uma opinião um pouquinho polêmica sobre trilhas sonoras. Eu acho que é melhor você não ter uma trilha sonora do que trazer músicas ruins, né, composições terríveis que somente prejudicam. Aqui, o Philip Glass, de fato, tinha uma boa trilha sonora e o resultado está aí. Obra-prima, a Virginia Madsen, né, como protagonista, o Tony Todd, Virginia Madsen no papel de sua vida, ela que fez Sideways depois com Alexander Payne também, filme de comédia muito bom. O Tony Todd, o maior herói negro dentro do terror. Kenman é uma trilogia, né? Os 3 filmes são legais, embora o primeiro seja a obra-prima. Teve um remake que tem seus problemas, mas também é um bom filme. Enfim,
Candyman, não tem como dar errado. Eu vi pela primeira vez pela Band, mas também foi exibido no Corujão. Os Pássaros, agora nós vamos voltar ao início dos anos 60, nessa obra-prima, nesse clássico do Alfred Hitchcock, é sobre essa mulher que viaja até uma cidade pequena atrás de um interesse romântico, e é nessa cidade pequena que nós vamos ter um apocalipse de pássaros. Os pássaros passam a atacar as pessoas sem razão alguma. Essa é a história do filme. Muita gente coloca, né, faz a comparação, quando traz os pássaros, traz Psicose, qual é o melhor filme? Pra mim, eu prefiro um pouquinho mais Psicose, é verdade, mas Os Pássaros também continua aí, não envelhece. Filmes do Hitchcock não envelhecem, traz toda aquela maestria. Tem uma sequência com os pássaros, né? Que eles estão num brinquedo, todos emaranhados ali. Aquilo assusta muito mais do que qualquer efeito digital que o pessoal traga atualmente. E dentro da filmografia do Hitchcock, né, eu colocaria facilmente num top 10, um dos últimos grandes trabalhos do Hitchcock. A filmografia inteira desse diretor é boa, são filmes bons, você não encontra um filme ruim do Hitchcock. Porém, obras-primas, talvez O Pássaro ali seja uma das últimas, talvez a última, né? Assim de cabeça eu não consigo me lembrar de outro filme. Fez Cortina de Fogo, fez depois Topázio, filmes de investigação de mistério, mas que não conseguiram se aproximar desses grandes filmes, né? Os Pássaros, Psicose, Um Corpo que Cai, Janela Indiscreta, Festim Diabólico, Disse que Ia Me Para Matar, tanta coisa boa, Rebecca. Nossa, Hitchcock, aí, um dos meus diretores favoritos, coloco facilmente no top 3. E vamos fechar o vídeo de hoje com A Volta dos Mortos-Vivos. O roteirista de Alien, Dan O'Bannon, assume a direção. 2 empregados descobrem esse barril do governo lacrado. Ele deve permanecer lacrado, acontece um acidente. Esse barril, o conteúdo desse barril vem a ser exposto. E nós vamos ter os mortos saindo de suas tumbas nessa bela noite, na realidade dessa cidadezinha. Teve sequências, é uma trilogia. Eu assisti os 3 filmes. Eu gosto, pra ser sincero, do primeiro mesmo, né? O terceiro também é um pouquinho divertido, o segundo eu acho bem inferior, né? Bem fraco, ele é uma espécie de remake do primeiro, eu acho que não funciona, embora muita gente goste. Eu lembro que algum desses filmes, ou o primeiro ou o segundo, passava na Record, né? Eu assisti pela primeira vez na Record, eu não me lembro se era o primeiro ou se era o segundo, faz muito e muito tempo. Passou no Corujão, né, conforme eu pesquisei, e irretocável. O filme mais divertido, né, eu não colocaria talvez como o melhor filme de zumbis de todos os tempos, mas o mais divertido que você vai assistir é A Volta dos Mortos-Vivos, né, The Return of the Living Dead. É incrível na primeira e última cena, e sabe se utilizar não apenas do terror, mas também daquele humor mais ácido, é inserido de uma forma perfeita e vai corroborando nessa nossa experiência completa dentro do gênero. Terminou mais um vídeo que chegou ao final. 2 opções especiais em cima, filme de terror que passava no Super Cine da Globo, permaneça no mesmo subgênero. E embaixo, filmes de terror dos anos 80. Muito obrigado por ter assistido até aqui e continue maratonando o terror de Hopper.